Libertadores na tela aí também, pessoal. A quinta rodada aconteceu durante essa semana e alguns brasileiros foram bem e outros brasileiros foram mal. Começando aí pelo grupo A, com a equipe do Botafogo vencendo o Estudiantes por 3-2 lá na quarta-feira. Universidade de Chile ganhou por 4-0 também da equipe do Carabobo. E agora a gente tem Universidade de Chile, Estudiantes e Botafogo disputando diretamente a classificação. Para o Botafogo foi importante demais, porque se empata essa partida, o Botafogo estava eliminado. Então era obrigação do Botafogo ganhar esse jogo dentro de casa. Ganhou. Chega aos mesmos 9 pontos do Estudiantes, joga na última rodada contra a Universidade de Chile e só depende de si. Ganhou, tá dentro. Se empatar, praticamente tá eliminado. Porque o Estudiantes muito provavelmente vai vencer a equipe do Carabobo e até um empate, né? Se o Estudiantes empatar e o Botafogo empatar também, o Botafogo segue fora da zona de classificação. Mas muito provavelmente precisa ganhar para ultrapassar o próprio Universidade de Chile. Né? Se o Botafogo não ganhar da Universidade de Chile, muito possivelmente está eliminado. Se perder, aí é que está eliminado mesmo, né? Mas, enfim, Botafogo está aí nessa situação e vai precisar ganhar nessa última rodada. Mas conseguiu ganhar esse jogo e se mantém ainda na briga, dependendo apenas dele mesmo para passar de fase. Beleza? Grupo B não tem brasileiro, grupo C teve o Flamengo vencendo a LDU por 2-0 e ultrapassa a equipe da LDU no saldo de gols, né? Vai para 2 gols de saldo, deixa a LDU com um só, ultrapassa a própria LDU e agora joga contra o Deportivo Táchira dentro de casa, precisando ganhar o seu jogo para poder passar de fase. Por quê? Né? O Flamengo depende de uma vitória exclusivamente. Se o Flamengo ganhar de 1-0, por exemplo, e a LDU ganhar de 2-0, aí o Flamengo viria para saldo 3, a LDU viria para saldo 3, sendo que o Flamengo viria para 6 gols marcados e a LDU para 7 gols marcados. Então ultrapassaria o Flamengo, ou seja, o Flamengo tem que ganhar de um saldo de gols um a mais, quer dizer, tem que ganhar da mesma diferença de saldo de gols que a LDU para não ser ultrapassado da LDU, né? O Flamengo ganhar de 1-0 e a LDU 2-0, passa o Flamengo. O Flamengo ganhar de 2-0 e a LDU ganhar 3-0, passa o Flamengo. Mas o que é que acontece? Se o Flamengo ganhar e o Central Córdoba perder, e automaticamente o Central Córdoba perdendo para a LDU, né? A LDU ganhando, o Central Córdoba perde. Duelo direto aí entre eles. Então, se a LDU ganhar do Central Córdoba, não interessa o placar. O Flamengo ganhando fica com os mesmos 11 pontos, mas ultrapassa o Central Córdoba no saldo de gols. Porque o Central Córdoba vai perder um de saldo, se perder o jogo, perde pelo menos um de saldo. Então vem para 2. No máximo fica com 2. E o Flamengo ganhando o seu jogo aumenta no mínimo 1 de saldo. Então vai para no mínimo 3. Então já ultrapassaria a equipe do Central Córdoba. Tá? Então o Flamengo depende de uma vitória simples qualquer para passar de fase contra o Deportivo Táchira. Certo? Vamos ver aí como é que vai ficar essa situação. Né? Então assim, Flamengo ganhando e LDU também ganhando, aí vai depender do saldo de gols também para ver quem passa, LDU ou Central Córdoba. O Central Córdoba empatando automaticamente está classificado. O grupo D tem o São Paulo aí garantido já na próxima fase, assim como o Libertad, né? Esse empate aí e a vitória do Tadieres manteve, quer dizer, o São Paulo empatando já garantiu aí a sua classificação, né? Porque se tivesse o Alianza Lima ganho do Tadieres, teria vindo para 7 pontos. 7 pontos em uma rodada não alcança mais o São Paulo. Então, esse resultado aqui, né, mais do que o empate do São Paulo contra o Libertad, mais do que o ponto conquistado pelo São Paulo, os pontos desperdiçados, não, esse ponto do São Paulo também, né, esse ponto do São Paulo também, para falar a verdade, porque se o Alianza Lima ele vai a 7 pontos aqui, mesmo assim não alcançaria o São Paulo. Então tá, o ponto do São Paulo foi importante também, né, nesse sentido. Mas já o Alianza Lima tendo perdido o seu jogo, já tirou toda a possibilidade de São Paulo cair na primeira fase. Já tá classificado o São Paulo e tem aí um saldo bem maior do que o Libertad para garantir aí na primeira colocação a equipe do São Paulo, né? Então já tá tranquilo aí, São Paulo e Libertad classificados, né? Só ainda essa leve indefinição, aí o Libertad precisa fazer pelo menos 5, né? Pelo menos 4 gols de diferença. E o São Paulo perdeu o seu jogo para o Libertad poder passar o São Paulo. Então está praticamente garantido em primeiro. O Fortaleza perdeu uma grande oportunidade de se classificar.
Se o Fortaleza tivesse vencido o jogo contra o Bucaramanga, teria ido para os mesmos 10 pontos do Racing, teria deixado o Bucaramanga com 5 e estaria classificado. Iria para a última rodada para definir quem seria o primeiro colocado. Agora o Fortaleza vai para o jogo contra o Racing. O Racing só precisa de um empate para segurar a primeira colocação. E o Fortaleza, com um empate, não está ainda matematicamente classificado. Tá muito difícil porque o Bucaramanga tem menos 3 de saldo, certo? Então, esse menos 3 aqui de saldo do Bucaramanga, se o São Paulo... o Fortaleza, perdão, galera. Se o Fortaleza empatar, seu jogo vai a 9 e o Bucaramanga precisaria ganhar de 7 gols de diferença. Precisaria fazer 7-0 no Colo-Colo. O Colo-Colo vai estar eliminado já, não vai jogar com a torcida ao seu favor, né? Tá punido o Colo-Colo com portões fechados, mas é muito difícil que o Bucaramanga faça 7 gols no Colo-Colo, certo? Então, assim, um empate praticamente acho que mantém a equipe do Fortaleza, mas para garantir 100%, né? Precisa vencer a equipe do Racing. No grupo F, a gente teve a equipe do Bahia perdendo mais uma. O Bahia, que era um time que estava praticamente encaminhado, né? Tinha perdido a última partida de maneira vergonhosa na Fonte Nova, né? Ganhando a partida, tomou 3 gols ali, sofre a virada. Então o time do Bahia ali foi onde deixou essa classificação escapar. Nessa rodada aqui, perder fora de casa para o Atlético Nacional, não acho que seja um resultado absurdo, né? Acaba que, pelo que os comentários que eu vi, eu não pude acompanhar nenhuma partida dessa Libertadores. Nesse meio de semana, eu acabei não podendo acompanhar. Mas o Bahia teve uma partida bem ruim, né? E esse eu acho que foi o principal fator, certo? Mas o Internacional, jogando fora de casa, venceu a equipe do Nacional, elimina a equipe do Nacional. E o Nacional agora só pode buscar no máximo uma vaguinha na Sul-Americana, né? Se ganhar e o Bahia perder na última rodada, certo? Mas assim, cara, o Bahia perder em casa para a equipe do Nacional, acho que foi o pior resultado aí para a equipe do Bahia. Se tivesse ganho aquele jogo, estaria com 10 pontos, ainda estaria na primeira colocação, sabe? Então, jogaria na última rodada para empatar com o Internacional para poder passar de fase. Agora, a equipe do Bahia precisa ganhar do Internacional fora de casa, porque se empatar, mesmo que o Atlético Nacional perca, o Bahia não alcança o Atlético Nacional em pontos. E empatando, mantém-se a distância entre Internacional e Bahia. Então o Bahia agora vai para a última rodada precisando ganhar no Beira-Rio, certo? Então, cara, esses 2 últimos resultados foram horríveis. O Bahia pelo menos deveria ter empatado esse jogo contra a equipe do Atlético Nacional. Segurado um empatezinho lá fora. Aí o Bahia teria agora 8 pontos e o Atlético Nacional teria 7. Né? Então aí ficaria nessa dependência aí de resultados e tal. Mas mesmo assim, né, bicho? Porque se o Bahia tivesse empatado com o Atlético Nacional, o Atlético Nacional joga contra o Nacional, já eliminado. Né, nessa próxima fase aqui, o Atlético Nacional muito possivelmente ganha esse jogo. Aí viria para 10 pontos. O Bahia estaria com 8 se tivesse empatado esse jogo. Então o Bahia precisaria ganhar do Internacional. Por quê? Estaria atrás do Internacional. Aí o Atlético Nacional ganhando e Bahia e Internacional empatando, daria no mesmo. Seria eliminado a equipe do Bahia de todo jeito. Então, esse jogo aqui, se fosse um triunfo da equipe do Bahia, aí tudo bem. Bahia estaria lá com 10 pontos na primeira posição, dependendo de um empate. Né? E já classificado, porque o Atlético Nacional teria ficado com 6. Né? Então já estaria classificado. Esse jogo aqui também foi importante, tá? Não tô tirando a importância desse jogo, não. Mas fora de casa, contra o Atlético Nacional, é um adversário complicado. Esse jogo aqui é que foi o mais crítico para a situação atual do Bahia. Tá ligado? Então vai para a última rodada aí no desespero, precisando ganhar esse jogo do Internacional para poder se classificar. E assim, é um brasileiro ou outro, né? Ou Inter ou Bahia aqui. Bahia ganhando da Bahia, Inter empatando ou ganhando da Inter. E Atlético Nacional já matematicamente classificado, né? Porque não é ultrapassado por esses dois. Um dos dois perde pontos, ou os dois ganham um ponto só, certo? Então, ou Inter ou Bahia passam de fase, jogo decisivo aí na quarta-feira, dia 28. No grupo G, o Palmeiras
só garantiu aí mais uma vitória, né? Mais 3 pontos aí, garante a primeira colocação de todos os times. Então, Palmeiras garante aí pelo menos o mando de campo nas partidas de volta de todos os mata-matas que for disputado aqui pra frente, né? Então o Palmeiras já tá aí garantido na primeira colocação desse grupo e na primeira colocação geral. E agora no grupo H, sem nenhum brasileiro, né? A gente deixa pra comentar sobre os classificados e os possíveis classificados na live que vai anteceder a sexta rodada. Antecida é foda, né? Na live que vai preceder a sexta rodada, beleza? Então é isso, Libertadores na tela aí pra todos vocês. Não se esquece do like, da inscrição aqui no nosso canal, tá? Pra fortalecer aí nosso trabalho.